paz do Senhor, queridos irmãos da Nova Aliança. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo de escatologia. Vamos fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nos dê a sua graça e a sua sabedoria e todas as revelações para nós do conteúdo do estudo que nós vamos ter nesta manhã. Pai amado, Deus querido, estamos felizes por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeste. Pedimos que nesta manhã o Senhor traga aos nossos corações todas as revelações que o Senhor tem preparado para trazer a nós a respeito deste assunto. Pedimos, ó Pai, que tudo seja feito conforme a direção do Teu Espírito e tudo isso venha trazer edificação para as nossas vidas. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Assim nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, queridos. Está muito frio aí. Por aqui está muito frio, hein? Que semana fria que fez. Mas toda a honra e glória seja dado ao nosso Deus, porque nós sabemos que tudo Ele faz para o nosso bem. Vamos lá, sem mais delongas, sem enrolar muito, vamos começar a nossa matéria. Eu quero fazer com você antes uma revisão da linha do tempo que nós passamos na primeira aula, só para que possamos nos localizar aqui no nosso estudo, tá? Nós fizemos lá na nossa linha do tempo, nós vimos que as 70 semanas de Daniel começam com a reconstrução lá do templo de Jerusalém, da cidade. Depois você tem um outro fato importante que vai até o nascimento e a morte de Jesus, o surgimento do Messias. Vai se dar início à igreja. Nós vamos ter aqui em 1948 Israel sendo colocado como Estado. Chegamos nos dias atuais. Nós sabemos que em breve está para acontecer o arrebatamento da igreja. E hoje nós vamos fazer um zoom aqui neste período, querido. Nós vamos fazer um zoom no período logo depois do arrebatamento da igreja. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar isso daqui, ó, onde vai se iniciar o período da tribulação, da grande tribulação, e nós vamos fazer um zoom até aqui a segunda vinda de Jesus. Depois, nas próximas aulas, nós vamos continuar falando sobre o milênio, o grande trono branco e também o período do novo céu e da nova terra. Então, nós vamos fazer o que, meus amados? Nós vamos fazer um zoom aqui, ó, neste período, onde está essa coroinha aqui, que é o ícone do início do reinado do anticristo aqui na terra, até a imagem do nosso Senhor Jesus aqui, que marca a segunda vinda. Então, nosso estudo, tudo isso aqui já aconteceu, ó. Até os dias de hoje aconteceu, falta só acontecer o arrebatamento da igreja. Então nós vamos fazer o nosso estudo a partir do arrebatamento da igreja, entre essas duas bolinhas, essas duas marcas aqui, o início do reinado do anticristo até a segunda volta de Jesus, e nós vamos ver a quantidade de fatos que vão acontecer durante este período, tá bom? Então, na verdade, nós vamos estudar a última semana de Daniel. Nós vamos estudar a última semana do Daniel. Nós vamos fazer como se fosse um zoom aí nesse espaço para que possamos trabalhar os assuntos sobre a tribulação e o período da grande tribulação. Nós vamos trabalhar realmente a última semana do Daniel, ou seja, os 7 anos que o anticristo estará aqui na terra. Nós já falamos sobre isso, a igreja vai ser arrebatada, então tudo que vai acontecer, tudo que nós vamos falar daqui por diante, meu querido, você que tem a confirmação da tua fé, a confirmação da certeza da salvação do teu coração, fica tranquilo, porque você não vai passar por isso, porque a igreja não estará mais aqui na terra. Tudo que vai acontecer, tudo que nós vamos falar dos acontecimentos que ocorrerão, na igreja não vai participar, a igreja não estará mais aqui na terra. Agora, se você não tem certeza da tua salvação, se achegue mais a Cristo, acerta a tua vida aí, porque você vai ver que coisas terríveis vão acontecer. Eu quero estar com Cristo lá na glória, viu? E eu tenho certeza que eu vou te encontrar por lá também. Então, acerta a tua vida aí. Antes de começarmos, querido, a falarmos propriamente daquele período, eu quero falar com você sobre os cenários que o Apocalipse ele nos apresenta.
o Apocalipse vai nos apresentar pelo menos 2 cenários. Porque João está tendo uma visão de todos os fatos que nós estamos estudando, é uma visão que João tem. Ele é arrebatado no seu espírito, ele vai ter uma visão. Então, em determinados momentos, nós vamos ver que João ele vai estar na terra, e em determinados momentos, a visão que João vai ver, ele estará nos céus. Então são 2 cenários que nós temos aqui em Apocalipse, que nos apresentam a visão do João. Tá? Depois, quando você estiver estudando com mais calma o livro de Apocalipse, você vai conseguir identificar com mais clareza, mas é importante você saber que João ele vai sempre apresentar a visão que ele está tendo aos seus leitores dentro de 2 cenários. O primeiro cenário, ele está vendo as coisas que estão acontecendo na Terra, e o segundo cenário, ele está vendo as coisas e os acontecimentos que estão tendo no céu. São 2 cenários que o João ele vai nos apresentar na leitura. Você, quando nós vamos lendo, nós vamos ver o João apresentando esses 2 cenários para nós, tá? Vamos dar início? Então, fizemos um zoom lá na nossa linha do tempo. E a primeira coisa que vai acontecer nesse período de 7 anos é que o anticristo ele vai fazer um acordo de paz com a nação de Israel. Você está vendo aí, você tem um ícone. O anticristo ele vai fazer um acordo de paz, ele vai se apresentar como o homem bonzinho. Lembra que eu te falei? Nós estudamos bastante a característica dele. Vimos que ele vai assumir diante de um caos, porque a igreja acabou de ser arrebatada, e ele vai se apresentar como aquele que vai colocar ordem na terra, ele vai colocar uma ordem, vai colocar as coisas no lugar. Vamos lá para Daniel, capítulo 9, no versículo 27, você vai ver o profeta falando sobre isso. Tá? O Daniel ele vai falar para nós lá no capítulo 9 sobre esse período do início do governo do anticristo aqui na terra. Nós já lemos ele nas aulas anteriores, só para recordarmos esse versículo. Olha só, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Então nós sabemos que 1 semana equivale a 7 anos. Então esse período equivale a 7 anos. Na metade da semana, ou seja, depois que se passar 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sob a asa das abominações, virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, ele vai começar, como nós vimos, estabelecendo um período de paz com a nação de Israel. Ele vai falar o seguinte: olha, vocês já podem voltar ao culto normal de vocês, podem voltar a fazer os sacrifícios, está tudo em paz, vocês podem viver como uma nação tranquila, efetuando o seu culto ao seu Deus. Então ele vai se apresentar realmente como um homem bonzinho durante esse período de 3 anos e meio. Então o seu governo ele começa com um acordo de paz com a nação de Israel, com todo o mundo. Ele vai estabelecer essa paz. Nós sabemos que existe hoje grande conflito na região, naquela faixa de Gaza, como é conhecido, entre os palestinos e os israelitas. Existe uma grande confusão. Ele vai estabelecer uma paz ali e vai ser um momento onde Israel vai poder voltar a oferecer seus cultos. Existem já alguns estudos que demonstram que já se dá início a recolhimento de materiais para que a nação de Israel comece a construir novamente o seu templo. O templo será novamente reconstruído em Jerusalém durante esse período para que eles possam oferecer o seu culto. E existem estudos que demonstram que existem já treinamentos para serem colocados sacerdotes no templo. Então tudo isso aponta que a volta de Jesus está muito breve. Lembrando que nós não vamos presenciar isso, porque nós estaremos lá no céu. Então dá-se início o período da tribulação com o anticristo estabelecendo um acordo de paz com a nação de Israel. Depois, enquanto está acontecendo todas essas coisas aqui na terra, gente, no céu estará acontecendo alguns fatos, alguns eventos acontecerão lá no céu. E um desses eventos
que João vai ter a visão é que ele vai ver o cordeiro. Lembra o cordeiro que nós falamos na semana passada? Que ele tinha os chifres, estava de pé e ele vai se apresentar como digno de receber e abrir o livro, né? Esse é o Jesus que vai abrir o livro. Então Jesus ele vai pegar e vai começar a abrir os selos durante esse período lá no céu. E lá no céu existe também um outro cenário que é a sala do trono. A sala do trono, gente, é onde fica os 24 anciãos, onde fica também aqueles 4 seres viventes que nós vimos na aula passada. Eles estão sempre ali na sala do trono diante de Deus, que vai entregar o selo para que Jesus possa abrir, e os anciãos e os 4 seres viventes estão ali na sala do trono, presenciando tudo isso, e João está ali também vendo isso através da sua visão. Então vai se dar início à abertura dos selos. Jesus, nós vimos, ele é o cordeiro, ele vai começar a abrir os selos, o livro selado. Daqui por diante nós vamos ver que vai aparecer muito frequentemente o número 7. Nós vamos ver os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas. Lembra-se que eu falei no início da primeira aula que o número 7 aponta para algo de totalidade, e aqui nós vamos ver realmente isso se confirmando. Nós vamos ver que a abertura de um selo até a conclusão do 7º, ele completa uma ação de Deus, um juízo de Deus para a humanidade. Então nós entendemos que por isso o número 7 se trata de totalidade e não muito propriamente dito como perfeito, tá? A totalidade nós vamos ver sendo feita desde a abertura do primeiro selo até o final com a 7ª taça que será derramada. Então nós vamos ver que vai aparecer bastante aqui o número 7 também. Então durante esse período nós vamos ter o Cordeiro, que é Jesus, ele vai dar início na abertura do livro com os 7 selos. E aqui, durante esse período, gente, nós vamos ter também lá no céu o Tribunal de Cristo. Deixa eu antes de falar para você sobre o Tribunal de Cristo, nós, no estudo do Apocalipse, ele não está apresentado a nós de uma forma cronológica. Então é difícil nós falarmos com exatidão o período correto que as coisas vão acontecer. O que nós temos de concreto, o que nós temos de certeza, o que a Bíblia traz para nós de revelação de períodos durante esses acontecimentos, é que ele vai durar 7 anos, e que durante os 7 anos e meio vai ter paz, depois vai ter guerras. Alguns acontecimentos, João nos dá o período em que isso vai acontecer, quanto tempo vai demorar e quando vai se iniciar. Outros nós não temos, então são estudos que nós fazemos baseado no que os teólogos nos apresentam, de algo aproximado do que vai acontecer. Existem estudos que apresentam que o Tribunal de Cristo ele vai acontecer na tribulação, outros estudos que o Tribunal de Cristo ele vai acontecer quando se der início ao período da grande tribulação. O importante para nós aqui no nosso estudo não está propriamente dito aonde cada ponto vai acontecer, mas e sim os eventos que irão acontecer. Nós usamos aqui uma linha coerente dentro dos fatos, mas pode ser que você encontre outros tipos de cronogramas dentro desse período. Os fatos que nós vamos apresentar, isso sim é algo que é igual em qualquer linha de pensamento, porque são os fatos que o João nos apresentam. Agora, o período cronológico, onde cada um vai acontecer, existem linhas de pensamentos que pensam de uma forma e interpretam de outra forma, tá? Mas o mais importante realmente para nós é aquilo onde existe uma concordância em qualquer tipo de estudo, que são os eventos que vão acontecer. Isso é fato porque é o que está realmente na Bíblia e é o que a Bíblia nos apresenta com clareza. Então pode ser que você encontre em outros estudos, cronologicamente, mas a trombeta vai acontecer aqui, tá? Então nós não vamos nos apegar muito ao ponto exato onde vai acontecer, mas sim no evento que irá acontecer durante esse período de 7 anos, durante
essa última semana aí que nós estudamos, tá? Então, só queria fazer essa observação para você, porque pode ser que você encontre em outros estudos fatos de uma cronologia um pouco diferente daquilo que nós vamos apresentar. O importante realmente é nós nos apegarmos aos eventos, porque isso é fato mesmo, isso não tem como mudar. Então, durante aqui, este período, nós vamos ter o quê? O tribunal de Cristo, porque a igreja já estará lá nos céus. Vamos ver lá em Daniel, no capítulo 7, o que ele vai falar para nós a respeito do tribunal de Cristo. Nós temos que tomar cuidado para não confundirmos o tribunal de Cristo com o grande trono branco. Eu quero passar longe daquele trono branco que tem, eu quero passar bem longe dele, porque ali é para condenação, nós vamos ver isso. Mas aqui nós estamos falando do tribunal de Cristo. Vamos ver o que diz aqui o Daniel, no capítulo 7, versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares o serviam, e míriades de anjos, estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Gente, esse milhares e milhares sou eu e você que estaremos lá, amém? Somos nós que estaremos lá. Então nós vamos participar do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, ele não é para trazer uma condenação para nós, e sim a prova daquilo que nós fizemos aqui na terra, em nome de Cristo, é onde nós vamos ter e vamos receber o nosso galardão. Nós vamos receber o nosso galardão. Será provado pelo fogo as nossas obras. Se você fez palha, se você fez pedras preciosas, você vai receber a sua recompensa daquilo que for provado pelo fogo. O que sobrar disso é o teu galardão, a sua recompensa. Então, no tribunal de Cristo, nós não vamos passar por uma condenação. A condenação vai acontecer lá para frente para aqueles que não creram em Jesus. Agora, no tribunal de Cristo, nós vamos passar para receber o nosso galardão. É a prova daquilo que nós fizemos. Então, se você pregou o Evangelho, se você demonstrou o amor de Cristo, se você foi um homem que falou de Jesus para outras pessoas, ganhou almas, ali será provado as tuas obras, tá? Então é o nosso galardão. Então, se você está com a tua sacolinha aí celestial vazia, não ganhou ainda nenhuma alma, dá tempo ainda, sai, termina o culto aí, vai correndo falar de Jesus, que dá tempo ainda para você aumentar o teu galardão lá no céu. Então, o tribunal de Cristo, queridos, ele não é para trazer uma condenação, mas sim a prova das obras dos salvos e a distribuição do galardão que Jesus vai nos dar. Tá bom? Fica tranquilo, tá? Ninguém vai ficar reparando se você tem bastante ou não, porque na verdade nós estaremos extasiados com a presença de Cristo. Isso vai se tornar tão pequeno porque a grandeza do nosso Senhor nos preenche acima de qualquer coisa. Bom, continuemos, queridos. Durante esse período vai acontecer então o Tribunal de Cristo. Nós vamos ter esse evento acontecendo. Os 144 mil que nós vimos na aula passada, eles vão começar a pregar sobre o arrependimento. Nós vimos que eles são judeus, 12 mil de cada tribo. Eles vão começar a pregar sobre o arrependimento. Também não se tem ainda como eu disse, nós não vamos nos apegar na cronologia dos eventos, e sim no acontecimento deles, tá? Os 144 mil são aqueles judeus que vão começar a crer em Jesus e vão pregar a mensagem do arrependimento para todo o mundo. Então vai se dar início durante esse período aí da tribulação. Eles vão pregar o evangelho para o mundo, a mensagem do arrependimento. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 1 ao 5, tá? Vamos dar continuidade aqui. A partir de agora, Jesus vai abrir os selos. Então nós vamos ver os selos que serão abertos. Está a partir do Apocalipse, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 16. Então aqui vai aparecer para nós o primeiro selo que Jesus vai abrir e nós vamos ver
quais são esses selos. Vamos lá para Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão. Olha só, lembre-se da palavra como e semelhante, né? João vai usar muito para tentar descrever aquilo que ele está vendo. Você está vendo que João está aqui aonde? Essa visão que ele está tendo? Ele está no céu. O cenário que ele está vendo, ele está no céu. Ele está vendo ali a sala do trono, onde estão os anciãos, está o Cordeiro e também está os seres viventes. E um desses seres viventes vai se aproximar de João e vai falar para ele: vem! Vai chamar o João. Vi então, abrindo o primeiro selo, e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Vamos ver aqui na nossa apresentação algumas informações importantes. O primeiro selo. O primeiro selo trata-se do anticristo. Olha só algumas informações sobre ele. Ele tem arco, mas não tem flechas. Ele não tem uma coroa, é dada uma para ele. E ele vai sair para vencer agora. Por que essa informação é importante para nós? Existem algumas interpretações erradas sobre este selo e sobre este cavalo branco e o seu cavaleiro. Não se trata de Jesus, tá? Existem ensinos que falam que esse cavalo e esse cavaleiro, o primeiro selo, é Jesus. Mas existem algumas informações importantes que nos levam a crer que não se trata de Jesus, e sim do anticristo. Por quê, querido? O outro cavalo branco com seu cavaleiro vai aparecer lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19. E se nós fizermos um paralelo de algumas informações entre um e outro, nós vamos chegar à conclusão que não tem realmente como ser Jesus, este cavaleiro dos primeiros selos. Por quê? Este cavaleiro ele vai dar início ele vai começar a trabalhar onde? Na terra. Quem vai estar na terra neste momento é o anticristo. E você vê que ele vai sair para vencer. E Jesus ele já é vencedor. Outra coisa importante, Jesus ele está no céu e não na terra. O cavaleiro lá do capítulo 19, ele está no céu e não na terra. Outra coisa importante, esse cavaleiro do selo, ele tem um arco e não tem flecha. Então ele tem um certo poder limitado. Agora o cavaleiro do capítulo 19, que é Jesus, ele já tem uma espada, já tem o poder, né? Fala de força, de poder. Ele é dado uma coroa, ou seja, é algo que é momentâneo, ele não possui uma coroa. Ele não possui, a coroa aponta para a autoridade. Ele não possui autoridade, é dada para ele uma coroa, ou seja, é dada uma permissão para ele atuar durante um período. No cavaleiro do capítulo 19, ele já tem uma coroa, porque Jesus ele é o rei dos reis. Aqui no selo, o cavaleiro ele está sozinho. E o cavaleiro lá do capítulo 19, ele já está com seu exército formado para derrotar o inimigo. Aqui no selo não se dá um nome para ele é anônimo, só fala de cavaleiro. Agora do capítulo 19, que é o de Jesus, já fala que ele é fiel, que ele é verdadeiro, que ele é a palavra de Deus. Ele tem um nome já, ele é apresentado a nós quem ele é. Aqui nós vamos ver que ele vai aparecer no início do período da tribulação. Aponta para aquilo que nós lemos lá de Daniel, que o anticristo vai ter um período, ele vai dar início a esse período. E o Jesus ele vai aparecer no final, na sua segunda vinda. Então nós entendemos que esse cavaleiro não se trata, visto esses fatos que nós acabamos de apresentar aqui para você, que não tem como este cavaleiro ser o Jesus. O Jesus ele vai aparecer para nós vamos ver isso mais para frente, lá no capítulo 19,
para vencer. Aqui é somente o anticristo, que ele é representado como um cavaleiro branco, como um significado de uma falsa paz, de uma falsa tranquilidade que ele vai implantar no começo do seu governo aqui na Terra, tá? Então esse é o primeiro selo que João ele tem a visão que é aberto. O segundo selo é um cavalo vermelho. Vamos dar continuidade aqui na nossa leitura, lá no versículo 3 do capítulo 6. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Olha os comentários que nós temos aqui a respeito desse segundo selo, desse cavalo vermelho. A primeira ação deste homem de guerra é destruir a paz entre Israel e seus vizinhos. O anticristo tem à sua disposição um cavaleiro de guerra. Tá? Então, nós vemos que o anticristo ele tem à sua disposição um cavaleiro para ajudá-lo a fazer guerra. Então, este cavaleiro, queridos, ele vai sair com o intuito realmente de tirar a paz, de trazer intolerância entre os homens, para que com isso se aumente o número de assassinatos, vai se perder a tolerância, vai ser mais ou menos algo assim: esbarrou um com o outro na rua, olhou feio, tá matando, olhou torto, já era, caixão, não vai ter meio termo, querido. Vai ser realmente algo terrível que esse cavaleiro vai implantar: a morte e o desejo de vingança entre um e o outro. E também ele vai ser responsável por instigar as nações para se juntar ao anticristo e ir para uma guerra contra Israel, que nós vamos ver isso mais para frente. Então ele vai começar muitas guerras. Você vai ver muitas guerras civis acontecendo durante este período, muitas guerras isoladas em países. Então vai ser algo realmente terrível. A espada, a grande espada que ele possui, aponta para o poder grande de guerra que ele vai exercer na humanidade. Neste período se terá um grande derramamento de sangue, tá? Vamos lá, continuemos. O terceiro selo. O terceiro selo é a fome, e ele é representado por um cavalo preto. Esta fome não é mundial. Ele vai ter na sua mão a balança, e o seu início mesmo, o seu ápice será na grande tribulação. Vamos ler aqui o que o João vai nos apresentar sobre ele. No versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Esse cavalo ele tem um aspecto realmente muito sombrio, tristonho, e ele vai ser responsável por causar fome e saciar a fome. A balança que ele tem na sua mão indica que ele vai controlar tudo que está ligado a alimento, a nutrição da humanidade durante este período. Glória a Deus, eu não estarei aqui, porque eu gosto de comer e eu creio que você também gosta de comer. Nós estaremos lá nos céus, prestes a participar das bodas do Cordeiro, da ceia do Senhor. E aqui o bicho vai estar pegando, literalmente. Então esse cavalo, esse selo, ele vem para trazer fome. A balança, ela realmente nos aponta para aquilo que ele vai querer fazer. Ele vai controlar. Então ele vai dar medidas assim pequenas para trazer realmente o suficiente para o mínimo de sobrevivência. Não vai ter fartura na alimentação.
Tá? Não é uma fome mundial, porque vai ser algo que ele vai controlar, que ele vai racionar durante esse período. Algumas pessoas acabarão morrendo por causa de desnutrição durante esse período, tá? Porque existem pessoas que acabam tendo a necessidade, a desnutrição acaba causando doenças e com isso fragilidade em todo o nosso sistema de defesa do corpo, e a falta de alimento, a falta da nutrição correta, porque vai ser o suficiente para que a pessoa possa sobreviver, vai trazer muita desnutrição e também com isso muita doença, tá? Então este cavalo, ele vem, esse selo vem representando isso. Depois será aberto o quarto selo. O quarto selo é o selo da morte, também representado por Hades, o cavalo amarelo. Durante 7 anos, esses 3 primeiros cavalos, gente, eles vão destruir 1/4 da população de todo o mundo. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Vamos ver o que o João fala sobre este cavalo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a quarta voz do servente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, o Hades estava seguindo ele. Então ele ia passando, a morte ia passando e o inferno já estava seguindo. Ou seja, as pessoas estavam sendo ceifadas e indo direto para o inferno. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortalidade e por meio das feras da terra. Então você viu que vai morrer de fome, de mortalidade, pessoas morrendo doentes, pessoas vão morrer atacadas por animais. Vai ser algo terrível o que vai acontecer com a ação desses 4 cavaleiros. Eu tenho uma conta aqui que eu fiz baseado nas informações que eu encontrei no Wikipedia sobre esses números. Hoje existe aproximadamente no mundo 7,53 bilhões de pessoas. Então no planeta Terra existem 7,53 bilhões de pessoas. Vamos considerar aqui que a conta do Wikipedia, quando eu pesquisei, fala que as pessoas que confessam a sua fé em Cristo no mundo são de 2,18 bilhões de pessoas que são crentes, que confessam a fé em Jesus, tá? Então só para a gente fazer uma continha aqui. Então hoje, se acontecesse o arrebatamento da igreja, 2,18 bilhões de pessoas seriam arrebatadas aqui da terra e sobrariam aqui 5,35 bilhões de pessoas. Se nós fizermos a conta, 1/4, olha só, 1/4 de pessoas que vão morrer, olha a quantidade de pessoas mortas durante o período de 7 anos. Nós estamos falando, gente, de 1,34 bilhões de pessoas que serão mortas. É algo terrível, é algo terrível. A gente às vezes vê no noticiário, devido a essa pandemia, a quantidade de mortos, a gente fica assustado. Esses dias eu assisti, antes de começar o pico dessa pandemia, sendo aberto covas, sem as pessoas terem morrido ainda. A gente vê aquela imagem, é algo assim que nos traz grande tristeza, nos traz grande aperto no coração, aquela quantidade de valas sendo abertas. Você vê no noticiário valas sendo abertas e pessoas sendo jogadas lá dentro no enterro coletivo. Aí você imagina, se nós estamos vivendo isso com essa quantidade de mortos, que são bastante, nós lamentamos, imagina como vai ser no período da tribulação e da grande tribulação. É algo realmente terrível, terrível mesmo, o que está para vir aqui para aqueles que não aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É algo realmente muito terrível o que está descrito que vai acontecer com eles, tá? Então esse aqui é o 4º selo que nós acabamos de ler. Depois disso nós vamos ver que João vai ver o 5º selo sendo aberto. Agora já não são mais cavalos,
e sim, ele vai ver os mártires da tribulação. Quem são esses mártires da tribulação? Eles são os santos que morreram na grande tribulação. João vai ver eles debaixo do altar, com vestes brancas e que clamam por justiça. Eles não são, aqueles 144 que nós vimos que estão pregando o evangelho. Eles são o resultado da pregação dos 144 mil. São pessoas que vão morrer durante o período da tribulação e da grande tribulação. Vamos ver o que João fala para nós aqui no versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Isso aqui é muito importante. Guarda isso, por causa dos testemunhos que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. É importante nós ressaltarmos algo aqui. Não quer dizer que você, com a tua vida, vai conseguir se salvar no período da tribulação, ou as pessoas que ficarem aqui não vão conseguir se salvar com a sua vida. O que vai salvar é o mesmo princípio estabelecido por Deus, que é a fé em Jesus. O princípio da salvação é a nossa fé no nosso Redentor, no nosso Salvador. E com a pregação dos 144 mil sobre o arrependimento, aqueles que não negarem a sua fé em Cristo, por causa disso, ou seja, por sustentar a sua fé em Cristo, eles morrerão. Então não quer dizer que a vida deles vai trazer a salvação. Não. A fé em Jesus vai trazer como resultado a morte deles, tá? Então o que vai trazer a salvação durante este período não é a vida, e sim a confirmação da sua fé em Jesus. Então aqui João está vendo lá no céu, com a abertura do quinto selo, todos aqueles que foram mortos confessando a Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, e eles estão ali agora no céu. Você vê que a imagem que João vê debaixo do altar significa que eles pagaram a confissão dos seus pecados com as suas vidas, como uma oferta, tá? Agora eles estão ali debaixo do altar porque eles tiveram que, com a confissão em Jesus, eles se ofereceram como oferta a Deus. Mas o que faz a salvação é a fé em Jesus. O princípio não muda. E depois nós vamos ver que eles estão com vestes brancas, vai ser a moda do céu, tá? Se você quer saber qual que vai ser a moda do ano lá no céu, é vestes brancas. Vai estar todo mundo vestido de vestes brancas. Nós já temos que estar usando essa moda, tá? Nós temos que estar vestidos de brancos, que aponta para a santidade, para a pureza. Eles estão vestidos lá de brancos, estão dentro da moda do que está em alta lá no céu do período da tribulação. E eles vão clamar por justiça, e eles vão receber a informação que ainda precisa se passar um tempo para que seja completado todo o plano de Deus, para que ele aplique toda a sua justiça e vingue a morte deles, tá? Então este é o quinto selo, é o resultado da pregação dos 144 mil, que confessaram a Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, morreram por causa disso e estão lá no céu. Então esses são os mártires da tribulação. Depois disso, nós vamos ver a abertura do sexto selo, que são distúrbios que vão acontecer na natureza. Esses distúrbios, só para você ter uma noção, eles vão acontecer mais lá próximo do final de tudo mesmo, tá? Quando começar o juízo das taças, mas aqui João já começa a visualizar. O sol vai se tornar negro e a lua como sangue. As estrelas vão cair do céu. Vai ter uma coisa tão terrível que vai acontecer, que João visualiza o céu se retirando como se um livro que se enrola, todo mundo está se escondendo devido ao juízo terrível que vai ser lançado sobre a terra.
todos vão se esconder e está chegando o grande dia do Senhor. Vamos ver João falando isso na abertura do 6º selo, no versículo 12. Eu vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então nós vamos ver aqui realmente ao povo aterrorizado, porque chegou o grande dia do juízo do Senhor, que nós vamos ver lá no final da tribulação. Hoje nós vamos estudar apenas esse período de 3 anos e meio, tá? Então nós vimos aqui que esse selo já está acontecendo já mais lá no final, mas ele é aberto e João vê isso acontecendo, esses distúrbios na natureza acontecendo, as estrelas caindo, o céu saindo de cena, os homens se escondendo dentro da caverna. Vai ser algo realmente terrível o que aguarda. Depois vai ter a abertura do 7º selo, lá em Apocalipse, no capítulo 8, no versículo do 1 ao 13, tá? Este selo, ele é uma preparação para o início das trombetas. Vai se ter um silêncio de quase meia hora nos céus, não vai se escutar nada, um silêncio de meia hora, um silêncio assim realmente total, e depois disso vai se dar início ao toque das trombetas. As trombetas vão começar a soar. Isso está lá em Apocalipse 8, no versículo 1, nós vamos já ler, nós vamos dar início também aos toques da trombeta. Vamos lá para Apocalipse, você vai um pouquinho para frente aí junto comigo, já chegamos lá no versículo 8. Então a primeira trombeta vai tocar e olha só o que vai acontecer. Vai ter uma saraiva com fogo e sangue. Vamos ler aqui. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, completou-se, o 7 aponta para a totalidade, então completou-se o ciclo dos selos. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio o outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Lá vem a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Gente, nós estamos falando aqui de um ambiente totalmente destruído. Uma chuva de fogo forte com sangue. Haverá muitos incêndios que não vão poder ser controlados. A terra vai pegar fogo. Vai ser destruída quase que 1/3 de toda a terra. Imagine como vai ficar o ar para se respirar depois disso, né? Vai ter um ar totalmente... O oxigênio vai estar reduzido porque as árvores não vão conseguir fazer o seu processo, e cheio de fumaça no ambiente. Olha que coisa terrível vai acontecer aqui. Devido a essa trombeta que se tocará, haverá grandes chuvas de fogo e de saraiva. Vamos ver a segunda trombeta. Foi lançada no mar como um grande monte ardente em fogo,
e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Capítulo 8, versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Olha só que coisa terrível. João consegue contemplar até as embarcações, os barcos sendo destruídos. Então, navios afundando. Olha a quantidade de pessoas que irão morrer, que estarão no navio. O mundo vai continuar normal, gente. Então pessoas vão morrer dentro do navio. Vai se exterminar também a vida que se tinha no mar. Imagine-se o mau cheiro que vai se tornar esses animais em decomposição na superfície, porque a água vai estar como sangue. Então vai ter aquele odor ruim. Os animais mortos. Você não vai conseguir pescar para sobreviver. Você já vai ter uma limitação de alimentos sendo estabelecida pelo selo que nós vimos lá, da fome. E ainda um outro recurso que seria os alimentos do mar, os peixes, 1/3 já estarão mortos. Então praticamente será quase que impossível navegar e ficar se locomovendo através dos mares, porque ele se tornará, praticamente 1/3 se tornará em sangue. Olha que cenário terrível, que cenário terrível. A terceira trombeta vai cair do céu uma grande estrela, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. Aqui está se falando das águas doces, tá? Dos rios. Nós vimos que segundo a trombeta anterior, ela vai atingir o mar e agora está atingindo os rios. Vamos ler no versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Absinto, gente, é uma erva muito amarga mesmo. E João, quando ele fala do absinto, está falando que as águas vão se tornar praticamente impossíveis de se tomar. Não vai ter como tomar, vão se tomar amarga. E você vai ver que vai trazer morte, porque pessoas vão acabar tomando dessa água e vão morrer. E também você considera que as pessoas vão entrar, vão ficar sem tomar líquidos. Nós sabemos que nós precisamos da ingestão de pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Você imagina você não ter condições de tomar, não ter de onde buscar o recurso para tomar as águas, porque elas estão totalmente amargas, estão estragadas, estão realmente impossíveis de se tomar. Então muitas pessoas vão morrer porque não vão poder tomar água. Olha que coisa terrível, gente, que coisa terrível. Vamos agora para a quarta trombeta. Vamos ver aqui. Terça parte do sol, da lua e das estrelas. No capítulo 8 ainda, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voa pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Gente, quando João vê essa águia, nós vamos ver daqui a pouquinho o que está sendo revelado para ele. Então se tornará, a luz do sol já não terá mais o brilho, então as pessoas não terão mais o brilho, a luz do sol para receber, a lua também já não terá mais o seu brilho, as estrelas já não terão mais o seu brilho, 1/3 da parte dos céus também será afetado no toque desta trombeta. E neste momento vai aparecer a águia que vai dizer sobre esses
3 ais. Gente, esses 3 ais, eles falam de uma punição muito severa, algo muito terrível, um juízo muito duro que está para acontecer. Olha que o que nós já vimos até agora já é assim de nos deixar perplexo. Aí você imagina que ainda tem coisas piores para acontecer. Então João ele vê, e esses 3 ais são juízos severos que ainda estão para acontecer. Vão acontecer 3 ais, 3 juízos muito severos que João ele escuta dessa águia sendo falado que iria acontecer, tá? Vamos ver aqui, dar continuidade. Vai ser tocada a 5ª trombeta, a partir do versículo 9 nós vamos ver isso, a partir do capítulo 9, no versículo 1 ao 14. O que é a 5ª trombeta? Nós vamos ver aqui. Eu ouvi gente falando besteira nessa semana aí a respeito disso. Nós vimos que já tem algumas semanas que existe uma nuvem de gafanhotos assolando aí o hemisfério sul, e teve gente já associando isso ao Apocalipse. Gente, falaram besteira, viu? Falaram uma tremenda besteira, porque se fosse os gafanhotos do Apocalipse, gente do céu, nós vamos ver aqui o que fala sobre isso. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como os dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Gente, que coisa terrível! Que coisa terrível! Eles são associados a demônios que vão subir das trevas, tá? Nós vemos aqui que eles vão atormentar os homens. Só que eles não vão poder atormentar todos os homens, tá? Aqueles 144 mil que nós vimos, eles não podem atormentar. Os 144 mil que estarão pregando ainda o evangelho do arrependimento, eles não têm poder de ação sobre eles. E também em nada que é verde, árvores, erva do campo. O intuito desses seres, do toque dessa 5ª trombeta, é atormentar os homens. Eles vão fazer isso durante 5 meses. E durante esses 5 meses, nenhum homem, nenhum ser humano vai morrer. Por quê? O tormento deles vai ser tão grande que pessoas vão querer cometer suicídio, pessoas vão tentar tirar a sua própria vida e não vai conseguir. A morte vai fugir deles, nós vimos. Por quê? É o período de grande tormento. Esses seres, eles são terríveis. Eles falam que eles têm uma couraça de ferro, eles não podem ser mortos. As pessoas não vão conseguir matar esses seres. Eles têm a couraça de ferro, fala sobre a proteção. Fala sobre o rosto de homens. Quando João fala isso,
a respeito desses seres, gente, ele está falando que eles são seres inteligentes, seres que têm consciência, não são seres burros, seres sem capacidade de pensar, muito pelo contrário, eles pensam, eles têm capacidade de pensar para trazer o tormento ao homem. Então eles são realmente malvados por natureza. Eles vão fazer, você não vai conseguir enganar um ser desse para fugir, por exemplo. Ele vai te pegar, ele vai pegar as pessoas que estão aqui, porque eu creio que você não vai estar aqui, eu também não. Então ele vai pegar e assolar essas pessoas de uma forma muito terrível. Quando o João fala que ele tem agulhas, agulhões como de escorpiões, é aquela ferroada de escorpião que dizem que dói demais, que traz uma dor quase que insuportável. Então as pessoas vão ser assoladas por esse tipo de ser. Eles serão maldosos mesmo, tem uma natureza maldosa. Eles vão assolar a humanidade durante 5 meses seguidos e ninguém vai poder tirar a sua própria vida. Olha que coisa terrível. João vê pessoas tentando tirar a sua própria vida e isso não ser possível, de tão dor que terá. E aqui nós vimos que acontece o primeiro ai que João falou que ia acontecer, que ele ouviu que ia acontecer dentre os 3 ais. Tá? Você tem na tua apostila fazendo uma menção que durante esse período vai acontecer os 3 ais. Vamos dar continuidade aqui. Algo importante também, ele vai falar que quem está regendo esses seres, ele vai falar que o Abaddon, né, em hebraico, e Apolion, é o próprio diabo que está regendo esses seres, é ele que está liderando a ação desses seres em cima da humanidade. Então o diabo é aquele que vai liderar esses gafanhotos para trazer esses danos. É por isso que eu disse para você tem certeza que esses gafanhotos que estão lá na Argentina são esses gafanhotos de Apocalipse? Mas tão longe, graças a Deus que estão longe, porque já pensou que coisa terrível se fosse esses gafanhotos? Então as pessoas pegam textos na Bíblia, não se aprofundam no estudo e acabam falando besteira por aí. Não tem nada a ver esses gafanhotos aí com esses gafanhotos aqui de Apocalipse, tá? Não tem nada a ver. Vamos lá agora para a 6ª trombeta. Vamos ver o que o João vai falar para nós. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíram da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com a serpente e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem nada, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então nós vemos aqui que vai ter uma ação desses seres, e ele vai matar também mais 1/3 da humanidade. E isso, ao invés de trazer um arrependimento, vai endurecer ainda mais o coração da humanidade, e eles não vão se arrepender de tudo que eles estavam fazendo de errado. Eles vão ficar ainda mais arrogantes, mais revoltados contra Deus, tá? Então esses
seres, nós vamos ver aqui algumas características que nós temos anotadas aqui. Eles fazem parte dos anjos caídos, ou seja, fazem parte também dos demônios. Eles têm um tempo específico para operar e durante esse tempo eles vão destruir a terça parte da população. Nós vimos que eles têm o rosto como de um leão, né? A cauda como se fosse uma serpente. São muito próximos a essa figura que nós temos aqui. Eles vão trazer grande destruição em cima da humanidade. Muitas pessoas vão morrer, tá? Então nós chegamos aqui, gente, à metade do período da grande tribulação. Nós aqui percorremos praticamente 3 anos e meio dos fatos que vão acontecer, tá? Nós vimos que se inicia com o acordo de paz do anticristo com Israel. Vimos que o Cordeiro vai dar início à abertura dos selos, o tribunal de Cristo, as 144 testemunhas, e vimos também o toque de 6 trombetas. Faltam ainda, para completar o ciclo da trombeta, mais uma ser tocada, e nós vamos estudar ela na próxima aula que nós vamos ter. Lembre-se, tá? O nosso estudo aqui ele é baseado mais dentro dos eventos que vão acontecer no período do que propriamente dito numa cronologia de datas, tá? É só para que você possa ter uma ideia aproximada do que vai acontecer. Nós não estaremos aqui na Terra, estaremos nos céus com o Senhor, tá? É muito importante você ter isso na sua mente. Querido, fiquem aí com o culto, vocês vão ter um culto que eu tenho certeza que será abençoado, com uma palavra revelada, e eu espero encontrar vocês aqui na nossa próxima aula na semana que vem. Fiquem firmes na fé, no amor e na esperança, e até semana que vem, queridos, nós vamos concluir a parte da grande tribulação, vamos concluir o período desses 7 anos aí na próxima aula. Até mais, queridos!